Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quinta-feira, para juntos estarmos rezando, meditando o sagrado texto do Evangelho que a Igreja nos oferece a cada dia. Comecemos o nosso dia respirando a presença de Deus. Deus, quando soprou sobre aquele punhado de argila que estava em sua mão, dali nasceu, brotou vida. Também nós, quando respiramos consciente, a vida aflora, a vida ressignifica, e não tem como vivermos acabrunhados, entristecidos, quando nós respiramos consciente. A respiração consciente nos traz de volta ao nosso lugar, que é o presente. Não abandone o presente. Quando nós abandonamos o presente, nós estamos vivendo a melancolia, a tristeza, a obscuridade. O passado e o futuro é lugar disto. Não nos pertence, o passado já se foi. O futuro Deus está construindo. É Ele que está construindo. Não nos cabe intervir. Por isso, respire Deus e venha para o momento presente. É aqui o nosso lugar. O texto que nos é dado hoje, neste dia 7 de setembro, é o texto de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as redes para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, antes de falar um pouquinho desta riqueza que é este Evangelho, o dia de hoje nos lembra também muitas coisas importantes. É 7 de setembro.
a famosa independência do Brasil. Independência entre grandes aspas, que infelizmente ainda somos dependentes de muitas coisas e precisamos nos libertar. A Igreja do Brasil, desde 1994, por iniciativa da segunda Semana Social Brasileira, criava o Grito dos Excluídos. Celebramos hoje, portanto, o 29º Grito dos Excluídos. E esse ano, o grito que somos chamados a ecoar é vida em primeiro lugar. É o grito que somos convidados a ecoar nesta sociedade. Vida em primeiro lugar. E ainda, você tem fome e sede de quê? Para nossa reflexão. O grito dos excluídos vem justamente dar vozes àqueles que não têm vozes. Ecoar o grito daqueles que não são escutados. É o convite que nos faz a Igreja desde 94. E cada dia nós precisamos ecoar esse grito. Não somente 7 de setembro, hoje é por excelência. Mas todos os dias precisamos denunciar as injustiças que este Brasil nos impõe. Amados irmãos e irmãs, quem sofre neste contexto social são os mais pobres, os mais miseráveis. São a estes que a Igreja quer oferecer voz. São a estes que a Igreja deseja apresentar como grande riqueza do reino de Deus. Gritemos nós também. Você tem fome e sede de quê? Nos pergunta o Grito dos Excluídos deste ano. O Evangelho que nós meditamos vem em consonância desta realidade. 3 coisas fiquemos apenas nesse texto, dentre tantas riquezas que ele nos dá. A primeira é aquilo que a multidão manifesta. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Como é bonito perceber que a multidão se apertava entre eles para escutar a voz do profeta, para escutar a voz daquele que anunciava e denunciava. Bom seria se assim também nos comportássemos, se tivéssemos sede pela palavra de Deus, sede pela palavra que liberta, pela palavra que denuncia, pela palavra que dá vida. Segunda coisa, Jesus percebe o desânimo dos seus discípulos por não ter conseguido pescar aquela noite. Jesus olha para eles e diz: lançai as redes nas águas mais profundas. Lançai vossas redes de pesca nas águas mais profundas. Senhor, a noite inteira passamos e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, lançaremos a rede. Aqui, mais uma vez, lembra certamente Simão que a palavra, ela tem força. Em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. E assim fizeram. Tamanha quantidade de peixes pescaram. Caríssimos irmãos e irmãs, estes peixes pescados por estas redes são apenas imagens daqueles peixes que Pedro é chamado a pescar. O mesmo é chamado a pescar não simplesmente os peixes marinhos, mas os peixes homens e mulheres. Por isso, quando Pedro se joga nos pés de Jesus, e esse é o terceiro momento, vai dizer Pedro: Senhor, afasta-te de mim,
porque sou pecador, porque sou indigno de estar na tua presença. Todos nós somos indignos diante da pureza e santidade de Deus. Mas Deus é amor, é misericórdia. Por isso a resposta que vai dar a Pedro e a nós é: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Caríssimos irmãos e irmãs, eis a minha, a nossa, a sua missão. A partir de hoje, tu serás pescador de homens e mulheres. Eis aqui a função do grito dos excluídos: trazer para o centro aqueles que estão na periferia, que estão na margem da sociedade. E é preciso que os apresentemos esses nossos irmãos e irmãs que estão lá na periferia, na margem da sociedade. É preciso que possamos trazê-los para o centro. O grito dos excluídos tem esta função: trazer os excluídos, os sem vozes, para o centro, para o meio da comunidade. E dizer à sociedade: aqui está, ou aqui estão, aqueles que vocês excluem, que vocês esfacelam e que matam. Aqui trazemos e defendemos a vida e não a morte. Gritemos, ecoemos a nossa voz, não tenhamos medo. Esse canal Sopro de Esperança tem esta função também, a função de denunciar. O cristão que não denuncia entendeu muito mal a palavra de Deus. O cristão que diz somente amém é alguém que entendeu muito mal o projeto de Jesus Cristo. Rezemos, porque Deus nos quer e nos fez e nos faz pescadores de homens e mulheres. Ousemos e ouçamos a voz de Deus e obedeçamos e façamos o que Ele nos pede: ser pescador de homens e mulheres. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu.